Olá amigos, nesse vídeo eu vou mostrar a ativação de clientes na OLT G16 Intelbras. Todo o processo, desde a criação dos perfis até a ativação efetivamente do cliente lá com as últimas 3 linhas de comando. Se o teu objetivo aqui é só aprender a ativar a ONU lá na casa do cliente ou ONT, vai direto para esse momento aqui que lá eu mostro como que você finaliza a ativação. Mas agora no início eu vou ensinar para você todo o processo, desde a criação do uplink até a criação dos profiles, profile VLAN, profile DBA, profile line, para você conseguir entender efetivamente como que é todo o processo de ativação, tá? Mas como eu falei, se você quer só treinar o seu técnico em como ativa lá na casa do cliente, todo o seu cenário, toda a sua configuração da OLT já está feita, pula para esse momento aqui, ok? Vamos lá então. Primeira coisa que eu preciso fazer é acessar aqui a minha OLT, né? Através do software ali de console, né? Eu já estou logado aqui, já tenho acesso como administrador à minha OLT. Eu entro ali no modo de visualização com o Enable e no modo de configuração. Configuração eu entro com conf espaço T ou configure terminal. Conf T abrevia para a gente aqui o comando, né? Depois que eu entro, eu vou criar aqui no meu cenário, primeiramente, a VLAN para o uplink, né? A configuração da porta ETH aqui da minha OLT. Então, eu vou criar uma VLAN e vou adicionar essa porta na VLAN. A VLAN aqui de internet que eu vou ter para os meus clientes, né, através do PPPoE, que é o que eu vou usar aqui, né, nesse ETH, vai ser a VLAN 100. Então, eu vou configurar ETH1 na VLAN 100. Então, vou lá, crio a VLAN 100. Digo qual interface vai fazer parte, né, dessa VLAN. Então, interface Ethernet 1/1. Eu entrei ali na interface 1/1. O modo de porta, aqui no meu caso eu vou usar uma porta Access, porta acesso. O que significa isso? Que a regra de entrada e de saída de pacotes é untagged. O equipamento que eu vou conectar aqui manda pacotes não tagueados para a minha OLT, tá? Mas tem outras opções. Eu posso configurar como híbrida, que aceita pacotes tagueados e não tagueados, ou trunk, que entra pacotes sempre tagueados, tá? Depende de como vai vir o pacote aqui do seu roteador ou do equipamento que está entrando com a internet ali, tá? Como eu falei, o meu é sem tag. Então, a minha porta, as regras da minha porta, vai ser untagged. Então, venho aqui, switch port mode, switch port mode access, alterei aqui o modo de porta para acesso, né, para access, e eu vou dizer qual que é a VLAN padrão aqui dessa porta, ou seja, qual que é o PVID. PVID é quando o pacote entra, qual a tag que a OLT coloca lá para dentro nesse pacote, né, que é o Port VLAN Identificator. Então, vou colocar ali o PVID 100, né, nessa porta. Como que eu faço isso? Switch port default VLAN 100. Default VLAN 100. Pronto, já taguei a porta, adicionei a porta ETH1 da minha OLT a VLAN 100, defini que ela é access e a regra é untagged e o PVID é 100. Tá feito, já posso colocar o meu concentrador PPPoE aqui com o pacote vindo sem tag. Segunda parte da configuração, essa é importante entender, né? É a criação dos profiles. Depois que você entende, deixa eu colocar aqui na tela para você, depois que você entende a lógica de configuração dessa OLT, ele se torna muito simples. Todo o processo ele é muito simples quando você entende a lógica de configuração dos profiles, né? Isso aqui é bastante importante caso você queira aprender o processo todo e não ser só o ativador das ONUs, tá? Eu vou mostrar aqui para você como cria todo esse processo através dos profiles. Então, eu vou configurar primeiro o profile VLAN, né? Depois eu vou configurar um profile chamado DBA, um profile line que relaciona a VLAN com a alocação de banda, que é o DBA,
e depois o Profile Rule, que são os 3 comandos de ativação da ONU, que eu relaciono a VLAN, o DBA, que estão no line, com o serial da ONU ou da ONT, e aí o seu cliente está ativado, tá? Eu fiz um outro vídeo mostrando o processo de provisionamento, de descoberta e provisionamento automático, dá uma olhada aqui na descrição, mas se você quer entender como um todo, segue esse vídeo aqui ainda, né? Então vou lá, vou configurar primeiro o Profile VLAN. Vou voltar aqui na minha linha de comando. Como que eu faço isso? Eu vou lá no Configure Terminal, né? Entro ali no modo de configuração, digito Deploy Profile VLAN. A palavra deploy seria algo como implantar, né? Então, implantar Profile VLAN, perfil VLAN. Na próxima linha, eu preciso dizer qual que é a posição, né? Vou dar um número para esse profile que eu vou criar aqui. Esse aqui vai ser o profile número 1. Então, eu chamo aqui o AIM, o número, que é o meu profile. Então, esse vai ser o profile 1. Quando eu for criar para VLAN 200, 300, 400, vai ser o profile 2, 3, 4, 5, tá? É um profile para cada VLAN que eu vou criar aqui, mas não para cada ONU, tá? Isso aqui eu vou criar uma vez só, esse profile para essa VLAN. E vou dar um nome para ele. Name, VLAN. Deixa eu colocar maiúsculo para separar o que é texto do que é comando, né? O que é nome do que é comando. Então vou chamar de VLAN 100. Já dei aqui o nome para o meu perfil, né? Número 1 de VLAN 100, e aí eu digo como que vai ser, se vai ter tradução de VLAN ou não. Para a maior parte dos cenários, você vai usar do jeito que eu vou colocar aqui, ó. Translate old VLAN 100 new VLAN 100. A maior parte dos cenários, a não ser que você tenha alguma aplicação específica que você precise trocar tag de VLAN, mas a maior parte dos cenários você usa essa regra aqui, old VLAN, a VLAN que você está fazendo, e new, a VLAN que você está fazendo, né? E embaixo, active. Beleza, já ativei aqui o meu profile, né, de VLAN. Se eu quiser saber quais são as características, as configurações aqui do meu profile VLAN, eu vou lá e dou um show deploy VLAN 1. Por que eu coloquei 1? Porque eu dei o número para ele de 1, tá? Se eu tivesse colocado lá no IAM, tivesse colocado 2, seria show deploy VLAN 2, ok? Então tá ali, ó, ele mostra as regras de old VLAN e new VLAN que eu acabei de configurar. Show! Se eu quiser saber quais são os profile VLAN que eu tenho criado aqui, eu vou lá, dou um show deploy VLAN if all. Eu só tenho um, só criei um até agora, então ele aparece aqui, ó, o número que ele é, que é o 1, e o nome dele, que é o VLAN 100, tá? Feito. Grava isso daí, guarda isso daí para você, para a próxima etapa. Agora eu vou criar a segunda parte, que é, voltar aqui no meu slide, o Profile DBA. Então o primeiro que eu criei foi o Profile VLAN, que é a VLAN entre a OLT e as ONUs, que eu vou usar nessa VLAN, e o Profile DBA, que é uma de alocação de banda, tá? Só lembrando mais uma vez, se você quer só ativar o cliente, você já tem tudo isso daqui feito, é só o Profile Rule que tá no tempo, que eu vou colocar aqui de novo para você ver lá, tá? Agora vamos no Profile DBA. O processo é bem parecido com o anterior, tá? Vai mudar um pouco o comando, mas a lógica é a mesma. Venho aqui, deploy Profile DBA. Entrei ali na implantação do Profile DBA. Vou dar um número para ele também. Vou chamar ele de 1, é o primeiro que eu estou criando aqui, é o 1, e um nome também.
Nesse profile eu não vou ter limite de banda, tá? Não vou fazer nenhuma limitação de banda de upstream aqui através do DBA, e essa aqui é a maior parte das aplicações. Então eu vou dar um nome para ele de 100 traço, vou colocar maiúsculo também, 100 traço limite. Significa que não vai ter limite de banda aqui no meu profile DBA, e o tipo, né, de alocação de banda que esse DBA vai ter, se você não sabe o que é, dá uma olhada na descrição dos tipos ali, mas nesse caso aqui, o Type 4 significa que não tem priorização de banda de nenhum tipo, tá? Então, Type 4 e o tráfego máximo, max, 1.200.000. O que é 1.200.000, Fabrício? O DBA é a limitação de banda de upstream. 1.200.000 é a taxa máxima de upstream da porta PON da OLT. Então não tem limite, está permitindo passar o máximo aqui pela minha porta. Ative e feito. Isso aqui você vai fazer praticamente só uma vez, a não ser que você tenha alguma aplicação muito específica, você tenha que criar um perfil de alocação de banda diferente. Mas para a maior parte dos cenários de provedor de internet, DBA vai ser esse daqui, você não vai precisar voltar aqui para refazer essa configuração, ok? Vou sair. Pronto, já criei aqui o meu profile VLAN e o profile DBA. Agora, se eu tiver mais de uma VLAN aqui na minha OLT, então eu tenho a VLAN de internet setor 1, que é a VLAN 100, eu tenho internet setor 2, que é a VLAN 200, eu tenho internet corporativo, que é a VLAN 300, eu vou criando profiles VLAN aqui na minha OLT, um para cada VLAN que eu criei ali na minha OLT, tá? Então, se eu tiver várias VLANs, eu vou ter vários profiles VLANs. Como que eu relaciono, né, o profile VLAN com o profile DBA? É através do profile line, né? Na verdade, o profile VLAN, o profile DBA e o modelo das ONTs, né, é através do profile line. Você vai entender aqui, a hora que eu colocar o comando aqui, vai ficar mais claro. Então, vou criar aqui o meu profile line. Também, mesma ideia. Deixa eu limpar a tela aqui. Eu vou lá com o deploy profile line. Vou entrar ali no modo de implantação profile line. Vou dar um número para ele também. Esse vai ser o 1, que é o primeiro que eu estou criando aqui. E um nome. O nome, nesse caso, eu vou dar de ONT, as ONTs que eu vou ativar aqui, né? A ONT que eu vou ativar aqui é uma 121AC. E eu sempre vou usar esse profile para ativar as minhas ONTs 121AC na VLAN 100. Então eu vou dar um nome aqui, vou colocar em maiúsculo também, é opcional colocar em maiúsculo, eu coloco só para separar texto de comando. Então eu vou colocar ONT 121AC traço VLAN 100. ONT 121AC VLAN 100. Bom, criei. Depois que eu criei, eu vou adicionar aqui qual é o tipo de ONT que eu vou usar nesse profile. Então, no meu caso aqui é uma ONT 121AC, como eu disse lá em cima, por isso que eu dei aquele nome. Então eu preciso associar o modelo dela a esse profile. Vou lá, device type. E como que eu sei qual que é o código, qual que é o tipo da minha ONT? Eu não posso colocar o modelo aqui, né? Se eu quiser saber, deixa eu até apagar aqui antes, quero saber qual é o tipo de ONT que tem cadastrado aqui. Eu dou um comando device type e espaço interrogação. Então o sistema já mostra quais são os modelos de ONT e ONU que eu tenho e qual é o código do type, né, do tipo delas. Então a minha é 121AC. Então eu vou procurar ela aqui, ó, 121AC, o código dela é I41211. Então device type I41-211. Pronto, já associei ali esse modelo
de ONT ao Deploy Profile Line 1, que é o que eu estou criando ali. Agora eu vou dizer qual tcont e qual Profile DBA eu vou usar para essa ONT. Então, tcont. Tcont aqui vai ser sempre 1, você sempre vai colocar o 1. E o DBA, Profile DBA, é o que eu quero adicionar a as ONTs 121 AC que usarem esse profile, né? Eu estou dizendo aqui que que no meu sistema eu não vou ter controle de banda de upstream, né? Então, DBA, Profile DBA, 1, que foi o que eu criei lá em cima. Depois, Genport 1, sempre vou usar aqui nesse caso, no Profile Line, um Genport 1. Tcont de novo, 1. E qual VLAN Profile eu vou associar a essas ONTs, nesse profile, tá? VLAN Profile 1 também, que é o número que eu criei lá em cima, né? Na próxima linha, eu preciso dizer como que vai ser o mapeamento de porta, né, das ONTs que usarem esse line aqui. Então eu vou colocar aqui, ó, mapping mode port -VLAN. E aí eu vou fazer o mapeamento das portas, né, como que vai ser a relação entre a VLAN que chega nela e as portas que saem dela. Nesse caso aqui, seria como a configuração da WAN da ONT, né? Nesse caso, ela vai ser via PPPoE. Ela vai autenticar lá no PPPoE e vai entregar rede aqui embaixo sem VLAN. Então eu vou dizer aqui que ela vai ser um cliente DHCP, né? Eu preciso colocar aqui então mapping 1 port VIP VLAN 100 Genport 1. O que significa isso daqui, né? Significa que eu vou fazer um primeiro mapeamento, eu posso ter vários aqui, eu posso fazer um mapeamento por porta aqui na minha ONT, né? Para a porta ETH1, ETH2, ETH3, mas eu estou fazendo um só para o WAN e todas as portas dela, seja ETH, seja Wi-Fi, vou configurar pela interface interna dela. Então, eu vou fazer um mapeamento só, mapping 1. VIP significa que ela vai ser um cliente DHCP ali no PPPoE e vai autenticar e vai receber esse pacote tagueado com o VLAN 100. E aí, lá na interface dela, eu vou colocar VLAN 100, ok? Import 1, e aí o fluxo, que é como isso vai sair para dentro da ONT, que é o flow 1 port VIP VLAN 100 keep. O keep aqui está dizendo que é manter a tag, tá? Vai chegar o pacote aqui na POM dela, tagueado com a VLAN 100. Feito. Dou active e saio. Pronto, já criei aqui, ó, o profile VLAN lá atrás, o profile DBA, e agora eu criei um profile line. O que ele fez? Vou voltar aqui no comando, ó. O line eu relacionei o DBA1, que eu criei lá em cima, com o VLAN Profile 1, que eu criei lá em cima, e com o modelo da ONU, que é o I41211, que apareceu aqui para mim, que é ONT 121AC. Então, relacionei essas três coisas e disse aqui como que vai ser o modo de funcionamento da WAN dela, né? Vai ser VIP tagueado na VLAN 100. Tá feito aqui, ó. Vou sair mais uma vez aqui. Agora, é importante, tá? Antes de sair aqui efetivamente e de deixar pronto para ativação do cliente, eu preciso salvar as configurações. Então, eu tenho que ir lá para o modo de visualização, dar um copy running, running
traço config. Startup, traço config. Bom, salvei as configurações. Importante isso, tá? Você sempre tem que salvar, porque se desligar e ligar só a OLT, ela já aplicou, mas se desligar e ligar, você perde as suas configurações, tá? E a aplicação é copy running config e startup config, ok? Até agora eu fiz a configuração, eu criei ali o profile line para a ONT 121AC, tá? Que ela vai ser VIP, vai ser configurada como PPPoE na interface dela. Mas e se eu fosse fazer uma ONU Bridge? Né? O roteador é que vai autenticar no PPPoE e não a ONT. O que eu preciso criar de novo? Um profile line, porque a VLAN eu já tenho, o profile DBA eu já tenho. Então eu só preciso criar um line novo com as configurações de bridge na ONU. Então vou colocar aqui, ó, vou entrar de novo lá no modo configuração. Vou criar agora um outro profile line. Então, deploy profile line. Vou chamar ele de 2 agora, que eu já criei o 1, né? Agora eu vou criar o profile line 2. Vou dar um nome de ONU 110B traço VLAN 100. Beleza, ó, ONU 110B VLAN 100, uma ONU Bridge na VLAN 100, tá? E faço ali o restante das configurações, né? Então, device type, se você não lembra ali o código da ONU, né? ONU 110B, dá uma interrogação depois do device type, a 110B é o I41100, 110G e B, né? Um ETH SFU, então I41100, coloco aqui, I41-100. Associei aqui a esse modelo a esse line, com 1 DBA1, que eu vou usar o mesmo perfil de alocação de banda que eu usei na outra, o DBA ali sem limite de banda. Errei ali, né? Vou colocar aqui, ó, tcont 1 profile DBA 1. Agora sim, implementei o profile DBA 1, mesmo profile que eu tinha utilizado, o Gport e a VLAN Gport 1 tcont 1 VLAN profile 1 também, porque vai ser a mesma VLAN 100, tá? Para essas ONU. Se fosse VLAN 200, eu usaria o profile VLAN de VLAN 200 que eu tivesse criado, se eu tivesse criado lá em cima, tá? Mas eu vou usar a mesma VLAN. Mapping mode port -VLAN. Aqui é que muda a configuração de uma ONT para uma ONU, tá? Aqui o modo de mapeamento de porta para a ONU, na verdade para a ONU Bridge, para a ONU R1, no caso do modo roteador, é igual ao anterior ali das ONTs. Mas para uma ONU Bridge, modo Bridge, que vai ter autenticação lá no roteador, muda um pouco aqui o modo do mapeamento de porta. Então eu venho aqui, ó, port ETH1 VLAN 100 Gport 1. Então aqui, ó, em vez de VIP, eu estou colocando ETH, tá? Porta ETH1. E embaixo eu crio o fluxo flow, que é como o pacote vai sair da ONU, né? Flow 1 port ETH-1 de VLAN 100. Opa. Default VLAN 100.
Fechou. Então eu estou dizendo aqui nessa linha que ela vai receber VLAN 100 ali na porta POM, vai receber tagueado e na hora de sair ela vai tirar o PVID, que é o default VLAN, e vai entregar o pacote sem tag na porta ETH. E aí embaixo eu coloco um roteador sem configurar VLAN nele, tá? Ativo. E aqui eu posso sair. Tá feito, ó. Vou salvar mais uma vez aqui, configuração, para não correr o risco de eu perder aqui as minhas configurações. Você coloca para cima, ele traz aqui os comandos antigos, tá? Os comandos que você já deu aqui. Bom, depois de criar os dois profile line, né, eu criei aqui para o ONT, né, para 121AC, e criei para a ONU 110B. Você pode criar para todas as ONUs, né, um line para cada uma, né? Você vai criar aqui um profile VLAN das VLANs, o DBA e o line você vai criar por modelo de ONU ou ONT associado àquela VLAN, tá? Então você vai ter vários, você pode ter vários profiles ali dentro da sua OLT. E o que é ativação efetivamente na casa do cliente? Então eu já tenho tudo isso configurado lá no meu provedor de internet. O meu técnico só precisa ir lá na casa do cliente e ativar efetivamente a internet desse cliente. O que ele precisa fazer então? Entrar ali no modo de configuração, ou quem está lá no NOC, né? Vai entrar no modo de configuração, modo de visualização, modo de configuração, conf.t. Eu posso ativar a descoberta automática de ONTs para conseguir consultar o número de série das ONTs que estão plugadas ali na fibra. Então eu vou ativar aqui, ó, ONT-find interface gpom all. Eu ativei aqui, né, a descoberta automática, ou seja, sempre que eu plugar uma ONU, ela pode listar para mim que essa ONU está plugada lá, mas não está provisionada ainda. Se eu quiser saber quais estão ligadas ali, eu só tenho uma, eu dou um show ONT-find list interface. Eu sei que a minha ONT está na porta POM 16 aqui, né? O segmento da minha rede que chega para essa ONT está na porta POM 16. Então eu vou dizer que eu quero saber quais ONTs estão plugadas na porta POM 16. Então interface gpom 0/16. Então ali, ó, tenho a minha ONT, vou provisionar ela então. Cheguei na casa do cliente, liguei lá na fibra, vi que eu tenho aquela ali naquela porta que não está provisionada, confirmei aqui com o número de série que aparece aqui embaixo. Então vamos lá. São só 3 linhas, efetivamente, para você fazer essa ativação. Eu vou criar para essa ativação, né, é o que eu chamei lá no início de Profile Rule, que associa ali o Profile Line, que é a VLAN, o DBA e o modelo, a uma ONU específica. Isso que é a ativação aqui no nosso caso. Eu vou ativar primeiro a ONU, a ONT 121AC. Então, vamos lá. Deploy Profile Rule. Entrei no modo de implementação do Rule, dou o comando AIM e aí eu digo qual é a subporta daquela porta POM que eu vou ativar. Então, 0/16, que é a porta POM, /1. Eu quero a subporta 1 das 128. Não tem nenhuma conectada aqui, eu sei que a 1 está livre, né? Então eu vou lá colocar a minha ONT na subporta número 1 aqui das 128 da porta POM 6. E vou dar um nome para esse cliente. Fabrício. E agora eu ativo o produto dele. SN Como eu sei que o código, o serial dela é esse aqui, eu posso vir aqui em cima, copiar, já dei ali o comando de localizar, né, as ONTs, eu sei que é essa daqui, já conferi com o número de série,
Então eu colo o serial dela aqui e aí é que entra a importância de conhecer o line, né? O perfil line, o profile line lá em cima. Que aqui eu vou dizer qual é o line que ela vai utilizar. Line 1, que é o primeiro que eu criei lá. O line 1 foi para o ONT 121AC, né? E default line 1. Pronto. Tá feito. Só vou dar um ativar aqui. Active. Vou sair, então. Não posso esquecer de salvar as configurações. Pronto, já fiz, já ativei o meu cliente. Percebam como é simples fazer a ativação, né? São somente essas linhas aqui que eu tenho que implantar aqui para ativar a minha ONU. Mas é importante conhecer o que é o Profile Line, porque é aqui que eu vou chamar qual é o line correto, né? Qual é o Profile Line correto para aquele modelo. Lá atrás eu criei um Profile Line para o NT121AC VLAN 100 associado a VLAN 100 com aquele DBA sem limite de banda, tá? Depois eu preciso configurar dentro da interface da ONT agora as características, quais portas sairão com esse serviço e o PPPoE também. Como que eu faço isso? Saio daqui, né? Já estou na casa do cliente, eu pego o cabinho lá do notebook ou através do Wi-Fi mesmo, conecto a ela, vou lá no meu navegador. Essa parte é muito simples. Digito o IP padrão 192.168.1.1, que é o IP padrão da minha ONT. Usuário, admin e a senha Intelbras. Venho aqui em WAN, New Link, ativar VLAN. Estou ativando esse cliente na VLAN 100. O tipo de conexão WAN, PPPoE, internet. Aqui o usuário, teste 1, que é o que está salvo lá no meu concentrador, e a senha é 1234. E aqui embaixo o mapeamento por onde esse serviço vai sair, né? Então vai sair na ETH1, na ETH2, no Wi-Fi 5G, no Wi-Fi 2.4. E já atualizei ali a página, ó, e já veio aqui, ó, já autenticou no PPPoE. Aqui eu só preciso conferir aqui, ó, na dúvida, né, a interface padrão PPP v100 tem que estar aqui, a interface de internet, né, que eu vou utilizar tem que estar a do PPPoE. E show de bola, ó. Status autenticado, já tenho internet. Se eu quiser configurar e eu preciso configurar o Wi-Fi, venho em WLAN, mudo o SSID, o cliente é o Fabrício, então vou colocar Fabrício. Aplico. Ok. Segurança. SSID Fabrício, criptografia WPA2 Mixed Mode e vou colocar uma senha aqui. E faço a mesma coisa no 2.4 GHz. Fabrício 2.4, aplico, segurança, WPA Mixed Mode e coloco a senha também. Ok, pronto, está configurada a minha ONT, já ativei o meu cliente aqui naquela VLAN 100, PPPoE e já configurei o Wi-Fi desse cliente. Muito rápido mesmo. Agora o que eu vou fazer? Vou mostrar a ativação da ONU 110B, que eu já criei o profile aqui, né? Já criei o profile ali, vocês vão ver como é simples. Cheguei lá na casa do cliente, lancei já o cabo drop, vou plugar aqui na ONU
Já liguei lá na energia elétrica. Essa aqui é a ONU 110B. E vou voltar aqui para a conexão à minha OLT também, ó, na ETH que eu tenho a configuração. Volto aqui na minha OLT e o processo é o mesmo. Então eu vou fazer do zero aqui, ó. Cheguei na casa do cliente, liguei a ONU lá na fibra, vou fazer a ativação dela. O que eu preciso fazer? Conf T. Vou ativar a ONU na subporta 2 da porta PON 16. Como que eu sei qual que é o serial aqui da ONT? Eu dou um verificar aqui, né? Um show ONT traço find list interface gpon 0/16. Então apareceu ali agora, ó, na porta PON 16, eu pluguei ela agora, apareceu o serial dela ali para mim, que é o serial, né, o código que eu vou ativar na posição 2 do cliente Fabrício Empresa agora. Agora eu vou lá, deploy. Eu vou ativar na posição 2, como eu falei, então IM 0/16, que é a porta PON/2. O nome do cliente vai ser Fabrício Empresa. Traço empresa. E qual é o serial, né? Qual que é a ONU que eu vou associar a essa subporta? Permite SN string -x. Vou copiar aqui o serial dela. Colo ali. Qual é o profile line agora que eu vou utilizar? É o 2. Lembra que eu criei o profile line 1 para a ONT e o profile line 2 para a ONU 110B. Então vai ser line 2 default line 2. Erro de digitação aqui, ó. Default line 2. Já ativei aqui o ONU, vou dar um active para ativar o profile, um sair para sair da configuração, sair outra vez, saio aqui também e salvo as configurações. Ó. O PON já deve parar de piscar aqui, porque eu ativei a minha ONU. Ó, já parou de piscar, está ativa a minha ONU. Só vou salvar as configurações, copy, yes, feito. Ativei aqui a minha ONU 110B. A partir daqui é só colocar um roteador aqui, ela está como bridge, né? Então, colocar o roteador aqui embaixo e configurar o PPPoE lá no roteador e as configurações do Wi-Fi do cliente já no roteador. Qualquer roteador que eu colocar aqui com autenticação PPPoE vai funcionar, tá? Então o que eu fiz aqui no rule, né, no profile rule, é ativar a ONU na subporta. No line é associar um modelo de ONU à VLAN e ao DBA e ao profile VLAN lá em cima. Então não tem segredo, você segue todos esses passos, não tem como errar. Bom, depois que você configurou e quer verificar quais são as ONUs que estão ativas ali naquela porta, né? Você vai lá em show ONT interface gpon. Pode colocar a porta ou algo que vai mostrar todas as ONTs, tá? Como você tem muitas portas PON, é melhor você ir direto lá na porta, né? Então vou colocar aqui 0/16, ali ó, as minhas duas ONTs que eu ativei aqui na minha porta PON 16. ONTs não, ONT 121AC e a minha ONU. A ONT 121AC na subporta 1 e a ONU 110B na subporta 2, tá? Se eu tivesse outras, apareceria aqui na lista. Se eu quiser saber quais são as subportas livres, eu dou esse comando aqui, verifico quais estão sendo utilizadas e uso uma subporta livre na minha ativação.
Beleza? Isso aí, tem bastante conteúdo aqui a respeito da nossa OLT G16. Dá uma olhada aqui na lista que tem vários tópicos para você, ok? Valeu e até a próxima!